Olá, como vai? Tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas você vai assistir esse nosso encontro. Estamos aqui para mais uma aula, mais um momento de criação de conteúdo. E eu sou a BCU Luiz, criador do método de interpretação seletiva, um método perfeito para se aplicar às escrituras, também a outros livros, né? Aqui eu estou ensinando apenas a interpretação das escrituras, ao mesmo tempo que estamos criando um comentário falado das escrituras. Estamos quase terminando o livro de Hebreus. Por falar em Hebreus, vamos aqui para a nossa tela, né? O texto já está aqui, Hebreus 11, de 8 a 22. O título aí, na maioria das Bíblias, é Os Patriarcas. O texto está falando sobre fé, né? Ele começa no capítulo 10 a falar sobre fé, entra o capítulo 11 definindo fé. Na verdade, a definição de fé começa no capítulo 10. A gente aqui segue aí o corte da cena feito pela maioria das Bíblias, né? Que corta o capítulo 11 do 10, mas a definição de fé começa ali no capítulo 10. E agora ele está dando exemplos de fé. A gente começou aí com Abel, Enoque, Noé, e agora vamos entrar continuando nesses exemplos de fé. 11, 8 a 22, temos o texto aqui, né? Aí vamos para o nosso primeiro momento, que é o exercício de seleção. Você vai interpretar as escrituras, você precisa descobrir os elementos do texto, os personagens do texto. Você precisa saber de quem o texto está falando. Para isso, a gente faz um exercício chamado exercício de seleção, no qual nós deixamos no texto apenas personagens, porque é de personagens que o texto fala, ok? Vamos começar o exercício? A primeira coisa que eu faço, deixa eu deixar aqui para vocês verem a área de transferência. Área de transferência. Isso. Área de transferência eu quero deixar aqui para vocês. Aqui do lado, vou limpar, né? Tá limpo. Então nós vamos diminuir só um pouquinho. Isso. Vamos começar. A primeira coisa que eu faço, eu copio a referência do versículo. Por quê? Porque eu vou precisar saber dessa referência depois. Então, fé, pela não é personagem, mas fé é. Abraão é personagem. Quando o chamado obedeceu, a fim de ir para um lugar, ó, lugar é personagem, que devia receber por herança, herança é personagem, e partiu sem saber aonde ia. Pronto, aqui estão os personagens do texto. Então, quando o chamado obedeceu, a fim de ir para um. Nenhuma dessas palavras representam personagens. Eu poderia dizer o que é cada uma delas, mas isso não interessa. O que interessa é que eu preciso saber que fé é um personagem, ainda que seja um personagem abstrato, ou seja, eu não posso pegar, mas todo mundo sabe que fé é referência a alguma coisa que as pessoas podem ter. Então, fé é um personagem. Abraão é um personagem, claro, uma pessoa. Então, pessoas são personagens, emoções são personagens, sentimentos são personagens. Fé é uma espécie de sentimento, então fé é um personagem. Quando chamado é ação, obedeceu é ação a fim de. Não vou ficar definindo palavras, para também não, também não. Lugar é uma referência a algum lugar. Toda referência a lugares também são personagens. Quando devia receber por, não é personagem, mas herança é um personagem. A herança dele. Então, tudo aquilo que a pessoa vai receber isso, né? É um objeto, alguma coisa, é dele. Então, partiu sem saber aonde ia. O ia poderia ser um personagem. A gente poderia até deixar classificado como um personagem. Eu vou deixar. Aliás, eu vou tirar a dúvida, pessoal. Eu tenho um recurso para isso. Então, eu vou vir aqui no meu dicionário. Vou pegar o meu dicionário. É bom que você já vai dar uma observada. Vou clicar em cima da palavra, né? E aí ele vai me definir.
Não é personagem. É um sufixo ou um verbo. É uma ação. Então não é personagem. Nós podemos apagar claramente. Temos aqui então 4 personagens no verso 8. Vou copiar o 9 e vou fazer a mesma coisa. Fé é personagem. Peregrinou na terra. Terra é personagem. Terra é personagem. Promessa é personagem. Como em terra, terra de novo. Alheia habitando em tendas. Tendas é personagem. Com Isaac, personagem. Jacó é personagem. Herdeiros aqui é uma qualidade deles. Da mesma promessa. Maravilha. Terminamos. Temos aqui então quantos personagens? Temos aqui 3, 6, 9 personagens. Verso 9, 9 personagens. Vamos ao verso 10. Porque aguardava a cidade. Então, cidade é personagem, que tem fundamentos é personagem, da qual é personagem, Deus é personagem, é o arquiteto, personagem, e edificador, personagem. Então, nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 personagens. Vamos para o 11. Novamente, o pela não é personagem, né? Fé, sim. Também a própria Sara. Sara é personagem. Recebeu poder. Poder é personagem. Para ser mãe. Mãe é personagem. Não obstante, o avançado é personagem. A gente pode conferir se quiser, mas eu não nem vou fazer. De sua idade. Sua é personagem. Idade também é personagem, pois teve por fiel aquele. Aquele é personagem que lhe, personagem, havia feito a promessa. Em alguns casos, feito é personagem, aqui não. Então, nós temos 3, 6, 9, 10 personagens no verso 11. Vamos para o verso 12. Por isso é personagem. Aqui não seria, porque é por isso. É uma palavra que não representa personagem. 12, né? Por isso também de um. Um é personagem, está falando de pessoa. Aliás, já amortecido, saiu uma posteridade. Posteridade é personagem, tão numerosa como as estrelas. Personagens do céu, personagem. E inumerável como a areia. Areia é personagem, o resto não. Eu estou separando só as palavras que indicam personagem. Certo? Praia é personagem. Praia é um lugar. Então, todos os lugares são personagens. Lugar, cidade, o mar. O mar não é só um lugar. O mar é um ser. O que você pode falar do mar, né? O mar é um personagem. O mar é uma coisa, um objeto. O mar é um mar. É um personagem. Então, temos 3, 6, 7. 7 personagens aqui no 12. E no 13, todos estes personagens, todos e estes são personagens, morreram na fé. Fé é personagem, sem ter obtido as promessas. Promessas é personagem, vendo-as. Vendo-as. As é personagem. Porém, de longe. Longe
não vou marcar como saudando-as. As é personagem. E confessando que eram estrangeiros é personagens, e peregrinos, personagem, sobre a terra. Terra é personagem. Terminamos, vamos lá, 3, 6, 9 personagens aqui no 13. Vamos ver o 14 agora, porque os que falam, personagem, desse modo é personagem, manifestam estar procurando uma pátria. Pátria é personagem. Então, nós temos 3 personagens aqui no 14, vamos para o 15. E se na verdade é personagem, se lembrassem daquela, o segundo se é personagem, o primeiro não. Lembrassem daquela, eu sei que isso confunde, então se você apagar, não tem problema. Daquela, de onde saíram, teriam oportunidade. A oportunidade. Oportunidade é um personagem. Viu? Você vai fazendo e ao ler, à medida que você se treina nesse exercício, você vai descobrindo naturalmente quais são os personagens. Uma leitura te faz perceber o que é um personagem, ainda que ele seja abstrato. A oportunidade é um personagem. Ele é abstrato, mas ele é um personagem, certo? A gente fala de alguma coisa. Oportunidade, sentimentos, emoções, estado. É um estado, é um acontecimento, são personagens. Mas agora aspiram a uma pátria. O 16 começa com pátria. Superior é o qualificativo da pátria, então não é personagem. O isto é 16. Celestial é uma qualidade, por isso não é personagem. Se fosse só isso, seria. Deus não se envergonha, se aqui é personagem, que é uma referência a Deus, não se envergonha deles, de ser chamado o seu Deus, porquanto o lhes é personagem, preparou uma cidade. Cidade é personagem, preparou uma nada. 3, 6, 9 personagens nós temos no 16. Vamos para o 17. Pela fé. Fé, Abraão, quando posto à prova é personagem, ofereceu Isaac. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito. Aquele que acolheu alegremente as promessas. Então, personagem promessas. 3, 6, 8 personagens no 17. Vamos para o 18. A quem é personagem, se tinha, o se é personagem. Se tinha dito em Isaac, será chamada a tua descendência. Temos 5 personagens. Vamos para o 19. Porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo. O lo é um personagem. Aqui tem uma dica que eu sempre dou, é que toda palavra precedida de um hífen, toda palavra que tem um hífen no meio, a palavra que vem depois é um personagem. Então, deixa eu ver aqui como que a gente pode pôr.
amá-lo, deixá-lo, levá-la, foi-se, não foi-se não, entregou-a. Então essas palavras elas são precedidas de hífen, são personagens. Toda palavra que tiver um hífen, a que vem depois do hífen é personagem. Mortos, personagens, de onde também figuradamente o recobrou. O é personagem. Isso aqui é uma outra dica, né? E o é um artigo, porém, quando ele provoca essa dificuldade na fala, é porque ele não está funcionando como artigo, mas como substantivo, como um pronome. Fé, Isaac abençoou a Jacó, Esaú, acerca de coisas que ainda estavam para vir. 5 personagens no 20. 21. Fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um. Cada um é personagem dos filhos. Cada um é uma referência aos filhos, no caso, né? Mas é uma referência à pessoa. José, apoiado sobre a extremidade. Extremidade é um personagem. Do seu é personagem. Bordão é personagem. Adorou. Então nós temos 3, 6, 9 personagens. 22. Pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos. Deixa eu melhorar isso aqui um pouquinho, peraí. Dos filhos de Israel, bem como deu ordens quanto aos seus. Eu posso deixar aos seus ou só seus próprios ossos. Temos 3, 6, 9, 10, 11. Terminamos aqui o exercício de seleção. Agora vamos concluir. Qual que é o clímax do texto? O versículo climático. É o que tem o maior número de personagens. Esse tem 11, 9, 4, 8, 9, 3, 9, 7, 10, 6. Então, o clímax é exatamente o verso 22. Por quê? Porque ele contém o maior número de personagens. Está bem próximo ali do... Vamos trazer para cá o verso 22, né? Esse é o personagem. Aliás, esse é o clímax do texto. Eu gosto de ter assim as minhas marcações, né? Clímax do texto. Vamos ver qual que é o outro que eu queria. O verso 11 também seria o clímax praticamente, mas aí perdeu aí na reta final para o verso 22. O verso 22 é o clímax. Pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como o clímax do texto retrata a profecia de José quanto ao êxodo, bem como seu desejo de que ao menos seus ossos
fossem a menos seus ossos chegassem naquela promessa. Pronto. Professor, o clímax do texto retrata a profecia de José quanto ao êxodo, bem como seu desejo de que ao menos seus ossos chegassem naquela promessa. Maravilha. Resolvemos a primeira fase, então, que é o exercício de seleção, que nos dá uma visão geral de todos os personagens que estão envolvidos nessa trama. Aqui a gente só deixou no texto personagens. Descobrimos o clímax, que é o ponto alto do texto, e agora nós vamos para a segunda fase, que é o exercício de classificação. Porém, para a segunda fase, a gente volta daqui a pouco para a aula não ficar tão grande, ok? Deus abençoe. Voltamos daqui a pouco. Não deixe de assistir a continuação desta aula. Até mais.